Economia básica é o tema e o vídeo de hoje é sobre análise positiva versus análise normativa dentro da economia. O livro-texto que eu uso que me ajuda a construir esta playlist de introdução à economia ou economia básica é esse daqui. Caso você tenha interesse, o link está na descrição. Foi um livro que eu utilizei na graduação, nas disciplinas, na disciplina, na verdade, de introdução à economia. No vídeo anterior a esse daqui, eu tratei sobre a diferença que existe entre microeconomia e macroeconomia, e avançando no conteúdo, então hoje estou entrando num outro tópico deste livro que se chama O Economista como Conselheiro Político. E aí ele traz alguns subtemas deste tema maior, que é a análise positiva versus análise normativa. Economistas em Washington, deve ter alguma coisa a ver com política, e porque nem sempre os conselhos dos economistas são seguidos. Então eu gravarei 3 vídeos dentro deste tema, desse subtítulo, na verdade, maior aqui dentro desse livro, que é o Economista como Conselheiro de Políticas. Isto porque nos vídeos anteriores ainda a este subtema, eu tinha um tópico chamado Economista como Cientista. Então, este que eu estou entrando hoje é o Economista como Conselheiro de Políticas. E lá no Economista como Cientista, eu gravei vídeos sobre o método científico em si, sobre o papel das hipóteses, os modelos econômicos, e também apresentei 2 modelos econômicos, o fluxo circular da renda, diagrama do fluxo circular, e a fronteira de possibilidades de produção, que eu gravei 3 vídeos tentando trazer uma ideia do que seja isso. Bom, mas no vídeo de hoje, análise positiva versus análise normativa, essa diferença ela é basicamente 2 visões que elas se complementam, na verdade, mas que em primeiro momento parece que elas são opostas. Uma é aquela visão mais científica do mundo, Então, quando os economistas tentam explicar o mundo de um ponto de vista científico, de uma maneira, É uma dessas análises. E quando eles tentam melhorar a situação, então eles se tornam conselheiros, esta é de uma outra visão, é de uma outra análise, que eu não vou dizer exatamente agora, a gente vai avançar no vídeo sobre isso. Bom, o que o Mankiw fala sobre isso? Muitas vezes pede-se que os economistas expliquem as causas dos acontecimentos econômicos. Porque, por exemplo, o desemprego entre adolescentes é maior do que entre trabalhadores mais velhos. Às vezes, solicita-se que os economistas recomendem políticas que melhorem os resultados da economia. O que, por exemplo, o governo poderia fazer para melhorar o bem-estar econômico dos adolescentes? Quando tentam explicar o mundo, veja bem, quando tentam explicar o mundo, os economistas são cientistas. Quando tentam ajudar a melhorar a situação, são conselheiros políticos. E aí ele entra nesse tópico, então, O primeiro, análise positiva versus análise normativa. Para ajudar a esclarecer os 2 papéis, e na verdade esses são 2 papéis que os economistas podem desenvolver, por isso que eu digo que eles se complementam, eles parecem rivalizar, mas na verdade eles se complementam. Vamos começar examinando o uso da linguagem. Como cientistas e conselheiros políticos têm objetivos diferentes. Então, como cientistas, lembrando, ele tenta explicar o mundo como ele é na realidade. E como conselheiros políticos, entre aspas, ele tenta melhorar a situação, Por exemplo, suponhamos 2 pessoas, vamos supor um exemplo aqui que o livro traz, estejam discutindo a respeito do salário mínimo. A discussão é sobre o salário mínimo. Seguem 2 afirmativas que poderíamos ouvir delas. São 2 personagens, Então a primeira é a Polly. E a segunda personagem é a Norma. Então vamos ver o que elas dizem. E nós estamos falando sobre o salário mínimo. A Polly diz o seguinte: as leis do salário mínimo causam desemprego. Beleza? Essa é a afirmativa dela. Enquanto que a Norma, a segunda personagem, diz o seguinte: o governo deveria aumentar o salário mínimo. Então a discussão gira em torno do salário mínimo, enquanto que uma faz uma afirmação: as leis do salário mínimo causam desemprego. A outra, a Norma, afirma que o governo deveria aumentar o salário mínimo. Estão tratando de economia, mas são visões diferentes, uma da outra, Vamos ver por quê. Ignorando por enquanto se você concorda, a gente não está perguntando aqui se não é a minha posição, nem quem estiver assistindo esse vídeo, se você concorda com essas afirmações ou não, observe que tanto a Polly como a Norma, elas diferem quanto ao que estão tentando dizer. Ambas estão falando do salário mínimo, mas tem
perspectivas e opiniões diferentes sobre isso do ponto de vista econômico. Polly fala como cientista. Por quê? Aquela que disse assim, as leis do salário mínimo causam desemprego. Ela está fazendo uma afirmação de como o mundo funciona, como ele é na realidade. Já Norma fala como uma assessora de política. Ela está fazendo uma declaração sobre como gostaria de mudar o mundo, quando ela diz o governo deveria aumentar o salário mínimo. Em geral, as declarações a respeito a respeito do mundo são de dois tipos. Então, aqui é o resumo desse vídeo de hoje sobre essa questão, né, de análise positiva versus normativa. Então, as declarações a respeito do mundo são de dois tipos. O tipo de afirmação da Polly é positivo. Ele é positivo. Declarações positivas são descritivas e referem-se a como o mundo é. Já as declarações do tipo da norma, ou seja, o governo deveria aumentar, né, o salário mínimo, é normativa. Então, declarações normativas são prescritivas, elas prescrevem algo e referem-se a como o mundo deveria ser. Então, reforçando isso, declarações positivas, declarações que tentam descrever o mundo como ele é. Essa é mais próxima de um linguajar ou de uma perspectiva da ciência, como cientista. O economista como cientista. Um exemplo disso, as leis do salário mínimo causam desemprego. E nesse exemplo que ele traz aqui, né, que estamos falando do contexto americano. Enquanto que declarações normativas, declarações que tentam prescrever como o mundo deveria ser. Então, o governo deveria aumentar o salário mínimo. Deveria, né? Continuando para finalizar o vídeo, uma diferença fundamental entre as declarações positivas e as normativas está em como julgamos sua validade. Podemos, a princípio, confirmar ou refutar as afirmações positivas por meio do exame de evidência. Então, lembrando que as positivas são aquelas que tentam descrever, diferente daquelas que tentam prescrever. Então, é possível confirmar ou refutar baseado em evidências. Por isso que ela é científica, o economista como cientista, enquanto que a outra é o economista como conselheiro político. Podemos, a princípio, refutar ou não, né, a primeira, a positiva. Um economista poderia avaliar a declaração de Polly analisando dados sobre as variações do salário mínimo e do desemprego ao longo do tempo. Em comparação, avaliar declarações normativas envolve tanto valores quanto fatos. A declaração da norma, que é aquela que é a normativa, né, que prescreve os fatos, a declaração da norma não pode ser julgada apenas como a utilização de dados. Decidir o que é política boa ou ruim não é apenas uma questão de ciência, envolve também nossa visão sobre ética, sobre religião e filosofia política. Então, enquanto que as declarações positivas, aquelas que descrevem o mundo como ele é, envolvem análise de dados, as declarações normativas nem sempre envolvem análise de dados, né? Então, envolve outras questões. Política envolve muito disso, né? Envolve ética, religião, filosofia política. Embora declarações positivas e normativas sejam diferentes, estão intimamente interligadas no conjunto de crenças de um indivíduo. Em particular, uma visão positiva do mundo afeta a visão normativa sobre quais políticas são necessárias. A afirmação de Polly de que o salário mínimo provoca desemprego, se verdadeira, pode levá-la a rejeitar a conclusão de Norma, de que o governo deveria aumentar o salário mínimo, se a avaliação de Polly se a afirmação dela for verdadeira, né? De que as leis de salário mínimo causam desemprego. Então, uma estaria em oposição à outra, numa possibilidade, né? Numa hipótese. Além disso, as conclusões normativas não resultam apenas da análise positiva, pois também envolvem juízo de valor. Para finalizar, à medida que estudar economia, tenha em mente, isso aqui vale para mim como um eterno estudante de economia, como quem esteja assistindo esse vídeo. À medida que estudar economia, tenha em mente a distinção entre as declarações positivas, ou seja, aquelas que descrevem o mundo como ele é, a visão como cientista, e as declarações normativas, que é aquelas que prescrevem o mundo, ou seja, como gostaria que ele fosse, né, no mundo idealizado. Por isso ajudará a manter o foco na tarefa em mãos. Grande parte da economia é positiva, então aqui ele já está afirmando isso, que a maior parte dos estudos econômicos é positiva, baseada em dados descritiva que observam o mundo como ele é. Ela tenta apenas explicar o seu funcionamento. Segundo o Mankiw, a maior parte dos estudos econômicos tenta explicar o funcionamento. No entanto, aqueles que usam economia muitas vezes têm metas normativas, que é aquela aplicação do estudo econômico, é a aplicação. Querem aprender a melhorar a economia. Quando ouvir economistas fazendo declarações normativas, você saberá que falam como consultores
políticos e não como cientistas. E aqui a gente pode observar que mesmo na nossa realidade no Brasil, né? O ministro da Fazenda, que em tese deveria ser um economista, ou mesmo todo o Ministério da Economia, nem sempre leva isso ao pé da letra do ponto de vista positivo, né? Não são nem sempre dados científicos em si, os economistas que ali estão nem sempre são vistos como cientistas, porque eles estão envolvidos na política. Então, é um jogo de cintura, sabe? É uma linha tênue, há um limite ali entre essas duas visões. Então, principalmente nesse caso que envolve política. Então, nós temos ali economistas positivistas, não sei se eu posso usar esse termo positivista, porque isso quer dizer outra coisa, né? Mas ali nós temos economistas vistos como cientistas e economistas vistos como conselheiros políticos, que são visões diferentes. Beleza? Então eu fico por aqui nesse vídeo e no próximo, provavelmente eu tratarei sobre o próximo tópico do livro, que é Economistas em Washington. Mas se eu achar que não, talvez eu já pule para o próximo, que é porque nem sempre os conselhos dos economistas são seguidos. Valeu, até o próximo vídeo sobre economia básica semana que vem.